Irmãos, é uma satisfação, uma honra, um prazer imenso, né? Estar aqui fazendo a obra de Deus. E antes da gente iniciar a palavra, eu quero deixar também aqui uma saudação lá de longe. Porque se eu não fizer isso, se não ficar gravado, ele vai, Pastor Maranhão, só fala pro pessoal, os guerreiros e guerreiras de Terezinha, eu estou mandando um forte abraço e todas as bênçãos de Deus. Efésios capítulo 4, a carta de Paulo aos Efésios. Antes da gente iniciar a leitura, eu quero fazer aqui um contexto histórico para que você possa entender aonde a gente se encontra nessa leitura. O que aconteceu para que Paulo estivesse aqui? A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, ela ficava no centro das atenções naquela época. Éfeso era um povo que adorava a deusa Diana. Olha só, da mesma forma que naquela época, muito antes de Jesus, o povo já adorava e queimava incenso ao deus Baal, o povo que era de Deus. Não era outro povo, não, era o povo escolhido. O povo que foi levado lá para a terra prometida, o povo de Israel, da tribo de Judá. Aquele povo ali, era necessário Paulo chegar lá e dizer a eles: olha, vocês estão adorando um Deus falso. Essa deusa Diana era a deusa da prostituição, como hoje em dia ainda se presta a esse mesmo papel. Deixa de adorar o Deus Altíssimo para adorar todo tipo de coisa, menos ao nosso Deus. E quando diz que adora ao Deus eterno, adora A, B, A, C, A, D, é um monte de Deus, tudo misturado. Não sabemos o coração dessa pessoa, aonde está. Se está aqui, se está ali, se está acolá, enfim, é difícil, né? Nós, imagina o próprio Deus, como ele se sente, vendo a criatura que ele criou com tanto amor, com tanto carinho, tanto amor que ele teve na cruz ali, dando seu próprio sangue para salvar a pessoa, deixando de adorar, para adorar outra coisa que não tem nada a ver com ele. Mas aqui vamos lá. O apóstolo Paulo, gente, eu creio que todo mundo conhece aqui, ele tinha dupla nacionalidade, ele era romano e também ele era judeu. E naquela época, antes dele se converter, que o nome dele era Saulo, antes dele ser Paulo, ele perseguia o povo cristão, né? Pode ler aí quando Estevão ele foi apedrejado, Paulo estava lá e não fez nada, né? Quem sabe até ele comandou ali, a Bíblia não diz, mas quem sabe ele estava até no comando. Mas aquele homem ele foi para uma cidade perseguir cristão, quem sabe até matar cristão, mas ele teve um encontro com Jesus. E Jesus derrubou ele de um animal, que a Bíblia não fala que animal era, pelo contexto histórico deveria ser um cavalo, talvez um camelo, não sei. E daí para frente, aquele homem deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Ele escreveu, né, para o povo de Éfeso essa carta. E é como se fosse hoje em dia você pegar um papel e escrever para uma determinada região. Hoje não acontece mais isso, né? Porque hoje a internet, não sei o que lá, não sei o que mais lá, mas ainda tem gente que ainda usa as cartinhas, né? E aqui Paulo fez com muito amor essa cartinha e disse: olha, eu vou falar a verdade, o que está acontecendo com vocês, e vou mandar. Aqui no capítulo 4 ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa salvação. Há um Senhor, obrigado, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Oh, glória. Irmãos, aqui como nós vimos no contexto, vimos
vimos aqui que a cidade de Éfeso era uma cidade difícil, mas lá, como a gente pode ver aqui no início da história que eu li, a gente percebe que Paulo, ele está escrevendo para pessoas que ele conhece. Nota-se que ele tem intimidade com essas pessoas, e ele está aconselhando, ele está dizendo: olha, ajam dessa maneira, vejam, sejais santos, né? Em outras palavras, como o nosso Deus é. Vamos procurar a santidade. Vamos se deter aqui do versículo 25 até o versículo 32, para a gente entender realmente a exortação de Paulo à santidade, aquelas pessoas que estavam ali, naquela cidade, precisando de uma palavra amiga, precisando desse momento, dessas palavras que foram proferidas pelo apóstolo Paulo, mas com certeza elas saíram com inspiração divina do Espírito Santo de Deus. O 25 diz assim: olha só, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como nós estamos, irmãos? Como nós estamos com nossa vida diante do nosso próximo, diante do nosso vizinho, diante do nosso amigo, diante do nosso trabalho? Como nós estamos com a verdade? Cada um nesse momento se policie. Nós estamos sendo verdadeiros com o nosso próximo? Será que nós estamos completamente sendo verdadeiros diante de Deus? Vamos meditar um pouco nessa palavra de Paulo, que é a palavra de Deus. Eu acho lindo o versículo 26, quando ele diz: irai-vos e não pequeis. Olha como Deus é maravilhoso, como Ele usa os seus profetas, os seus apóstolos, mas Ele usa de uma maneira tão maravilhosa, que Ele sabe que o ser humano, ele se ira. Nós somos falhos, pecadores e nos iramos. Mas o apóstolo Paulo, ele aconselha, irai-vos, pois vocês são de natureza humana, e a ira é humana, mas não pequeis, e se pecais, peça perdão. Amém. Não deixe que o pecado ultrapasse a outro dia, não deixe, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Então ele está dizendo isso. Olha, gente, se você errar com pessoas, se você pecar, se você sentiu que você pecou, errou, peça perdão. Imediatamente, seja humilde, seja lá e perdoe. Porque assim, o nosso Pai que está no céu vai lhe perdoar. Oh, glória a Deus. E ele diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se põe. Às vezes a gente discute, a gente até se ira, como ele diz aqui, até na nossa própria casa. Nunca deixamos para outro dia. Até mesmo quando a gente, não, eu estou certo, eu não vou não, eu vou pedir perdão não. E aquele orgulho vem e você não pede perdão. Mesmo que você se sinta certo, lembre-se que você é um servo de Deus. E o servo de Deus tem que agir diferente. Principalmente se for diante de uma pessoa que não conhece a palavra. Aí é que você tem que fazer a sua parte. Fazer de coração. O versículo 27, ele diz uma coisa muito importante para a nossa vida. Muito importante e que nós temos que ter toda hora, todo instante, vigiando. Não deis lugar ao diabo. Ele está batendo na porta a todo instante. É como diz aquele louvor que eu acho lindo, quando ele diz assim: todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, todo dia as propostas vêm. Escolha Deus, não dê lugar ao diabo. O 28 ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais. Às vezes a gente pensa que só furtar, que é roubar,
é um assaltante, é um cara que vive roubando, é um cara que vive fazendo essas coisas. E nós? Será que nós não estamos furtando às vezes alguma coisa e não estamos percebendo? Vamos nos policiar em relação a isso. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Como é bom a gente ter com que ajudar alguém que nos pede socorro, que nos pede ajuda. E a gente trabalhou e aquela pessoa está precisando e a gente vai e ajuda. É um dever do cristão. Nós não estamos fazendo nada demais. Não devemos nos vangloriar e dizer que eu fiz. Fazer como um hipócrita que sai anunciando, que ajudou um, que ajudou outro, que fez aquilo. Não. A Bíblia diz que nós devemos fazer de coração. Obviamente que temos que ter cuidado com os aproveitadores, que tem muitos hoje em dia. Mas nós sabemos que também tem necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso é um trecho que muito me incomoda. Muitas das vezes, na minha própria casa, eu às vezes me canso de repreender. Eu às vezes eu não estou aqui dizendo que sou santo. Às vezes escapa. Eu não sei se, como está na versão de vocês, mas na minha está a palavra torpe. Palavra torpe é toda e qualquer maldição, que às vezes desfere, às vezes até para uma mãe para um filho, de um filho para um pai. É um palavrão que você escapa da sua boca muitas das vezes, e você às vezes não pede perdão. É o que a gente chama, popularmente falado, de chamar nome, como aqui é conhecido. A palavra de Deus está nos alertando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E é para sair o que ele diz? Unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que ouve. Olha o que a Bíblia nos alerta. Ao invés de você chamar umas coisas que saem da nossa boca, que saem da boca do povo que a gente vê, procure palavras que edifiquem. Deus abençoe. Jesus te ilumine. Graça e paz. Isso sim, são palavras que edificam. São palavras que valem a pena sair da nossa boca. É por isso que em um dos mandamentos, a palavra de Deus diz o quê? Não useis teu santo nome em vão. Temos que ter cuidado com isso. Palavrões é uma praga e se espalha, e principalmente perto de criança, porque a criança está no aprendizado contínuo. Ela está sempre em evolução, ela está sempre pegando tudo que o pai ou a mãe fala, e ela aprende. Se você abençoa, se você aprende, ensina a abençoar, ela vai ensinar a abençoar. Mas se o pai ou a mãe só sai coisa ruim da sua boca, a criança também vai aprender, né? A boca fala o que o coração está cheio. Temos que orar, temos que vigiar. O versículo 30 diz o quê? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Oh, que palavra linda, irmãos! Quando foi que nós fomos selados para esse dia? No dia que nós dissemos, sim, eu aceito Jesus, eu te aceito. Glória a Deus. Fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Temos que
seguir em frente sem entristecer esse espírito. Para que cada dia mais a gente se aproxime do dia tão sonhado, do encontro verdadeiro com Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui: tenha cuidado com as armadilhas do diabo, porque esse é o único ser que está com raiva da gente, porque nós tomamos essa decisão. Nós tomamos a decisão de seguir em frente com Cristo, de seguir. E onde é que cada vez mais a gente pode nos edificar na palavra, no Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus? Não existe lugar melhor do que aqui, na igreja, na casa de Deus, junto com os irmãos. Eu dizia essa semana a um irmão que está um pouco afastado da igreja, que isso me entristece muito. Eu disse: irmão, volte para a igreja. Lembre-se daquele braseiro que a gente sempre fala. Quando o fogo está aceso com muitas brasas ali, é uma bênção. Mas quando a brasa ela se afasta do fogo, ela se apaga. Ela se apaga de vez. E para voltar é difícil. É difícil porque o mundo, pega aquela pessoa. E aquela pessoa é transformada novamente no velho homem. Que tristeza. Oh Deus Todo-Poderoso. Esse versículo 31 ele me chama muita atenção, porque ele nos alerta de várias formas. Ele diz: longe de vós toda amargura e cólera. É triste, né, irmãos? A gente só viver triste, só viver amargurado, só viver com raiva. Eu conheço pessoas assim, irmãos. Nunca me deixe, meu Deus, ficar assim. É por isso que eu faço de tudo, irmãos, porque eu gosto de ser alegre, e o Senhor sabe disso. Porque nós não devemos ficar amargurados, irmão. Nós devemos agradecer, nós devemos crer, nós devemos ser felizes, porque a nossa alegria contagia. Da mesma forma que a tristeza e a amargura se espalham, e você termina sendo uma pessoa amargurada e, além do mais, contaminando as outras. É por isso que a Bíblia diz: longe toda amargura, cólera, ira, gritaria. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas tem muita gente que acha que viver gritando, ou até mesmo em determinados irmãos, cada um tem o seu jeito, mas não é através de gritaria que o Espírito Santo de Deus vai falar. Como muitas das vezes as pessoas acreditam que por gritar muito, que por falar muito alto, ali as pessoas vão ser mais edificadas. Não, irmãos. O Espírito de Deus é um Espírito de mansidão, é um Espírito de paz, de amor, de alegria, de harmonia, não é? É um Espírito de amor, é um Espírito de paz. Blasfêmias e bem assim toda malícia. A gente muitas vezes escuta por aí muitas pessoas blasfemarem contra as outras. Eu odeio fulano e tal. Oh, minha gente, que blasfêmia, né? A gente nunca deve fazer isso, botar a nossa ira para fora dessa forma. Por isso que Paulo aconselha aqui: tenha cuidado com essas coisas. As pessoas às vezes são maliciosas, né? As pessoas muitas das vezes, hoje a gente vê muita malícia nesse mundo, é o que mais tem. Muitas pessoas acham, você fala com você, tem aquela alegria, mas por trás aquela pessoa está tratando tão mal, está levando a sua imagem para outras pessoas de uma maneira totalmente diferente que ela está falando com você, né? Isso é muito triste, irmãos. E para um cristão não precisa nem a gente falar, né? Eu, como vocês sabem, eu gosto de fazer minhas transmissões, às vezes ao vivo na internet. Às vezes eu gosto de gravar orações, de falar da palavra de Deus. E tem comentários, sempre tem comentários abençoados, maravilhosos, que
bota a gente para frente. Mas tem comentários que a gente fica assim, diz, meu Deus, que tristeza. Mas a gente ora por essas pessoas. Eu acho lindo aqui quando ele diz: antes sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Que fechamento abençoado, lindo, lindo, maravilhoso. Glória a Deus, meus irmãos, por estarmos aqui reunidos. Glória a Deus por essas crianças abençoadas, né? Que até às vezes na hora da mensagem sai um pouquinho, porque é de criança mesmo. Mas eu sei que lá no fundo vocês estão ouvindo. E essa palavra ela fica para a vida inteira. Oh, glória a Deus! São bênçãos. E essas crianças é o futuro da igreja. É um trabalho lindo, né? Dos nossos missionários aqui, né? É um trabalho abençoado porque eles estão fazendo aquilo que Deus os escolheu para fazer. Além de cuidar dos adultos, das pessoas que eles estão, principalmente das crianças. E Jesus disse o quê? Vinde a mim, as criancinhas, porque delas, o reino dos céus, glória a Deus por isso. Vocês são bênçãos de Deus em minha vida. Obrigado, Jesus, por ter irmãos tão maravilhosos e abençoados. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém? Glória a Deus.